Hoje eu tenho o prazer de mostrar pra você a história do O Pequeno Príncipe. Você sabe, vai ter spoilers, mas você já conhece a história. Os adultos são muito esquisitos. Eu desenhei uma jiboia fazendo digestão de um elefante e perguntei se eles tinham medo. Mas eles zombaram de mim perguntando por que eu tinha medo de um chapéu. Para que os adultos pudessem compreender melhor, desenhei mais uma cena do elefante dentro da barriga da jiboia, mas os adultos me disseram para não desperdiçar tempo com coisas inúteis. Por isso que aos 6 anos, eu desisti da chance de me tornar um pintor e virei um piloto. Mas depois disso, sempre que encontro pessoas com uma visão boa, ainda mostro aquele mesmo desenho a ela. Infelizmente, a resposta de todos continua sendo a mesma, que aquilo era um chapéu. No fim, decidi não mostrar mais meu desenho aos outros e comecei a aprender a conversar sobre negócios, política, essas coisas úteis e corretas aos olhos deles. Até que um dia, meu avião deu problemas e caiu em pleno deserto do Saara. E de repente, surgiu uma criança. Isso me assustou pra caramba. De onde veio esse garotinho? E diante dos meus questionamentos, essa criança não respondeu nada. Apenas me pediu para desenhar uma ovelha para ele. Eu não faço nenhum desenho desde meus 6 anos de idade, então entreguei aquele desenho do chapéu. Mas ele disse que não era isso que ele estava pedindo, que aquilo era uma jiboia, e que no lugar onde ele morava, todas as coisas eram muito pequenininhas, por isso ele queria uma ovelha. Desenhei 3 ovelhas seguidas, mas ele não ficou satisfeito com nenhuma delas. Ou era velha demais, ou era porque tinha chifres na cabeça. Portanto, aquilo não era uma ovelha. Perdi a paciência e desenhei uma caixa qualquer, dizendo a ele que a ovelha estava lá dentro. Para minha surpresa, ele disse que era justamente aquilo que ele queria. Aos poucos, eu fui gostando do Pequeno Príncipe. Ele veio de um planeta distante, chamado B612, e gostava de ver o pôr do sol. Seu planeta era muito pequeno, então ele só precisava dar poucos passos para poder ver o pôr do sol a qualquer hora que ele quisesse. Teve um dia, inclusive, que ele assistiu ao pôr do sol 43 vezes. E depois de uma pausa, ele me contou que gostava de ver o pôr do sol quando ele estava sozinho e tristonho. Tinha uma dúvida que atormentava o Pequeno Príncipe. O seu planeta estava cheio de árvores baobás e esperava que a ovelha pudesse exterminá-las. Mas se a ovelha come plantas, então ela também comerá flores? Eu não tinha a menor paciência para conversar com ele sobre esses assuntos infantis. Então falei que eu estava no meio de uma tarefa muito importante. O Pequeno Príncipe, no entanto, balançou a sua espadinha no ar e me perguntou: se uma pessoa tem uma bela flor no coração e essa flor está prestes a ser devorada por uma ovelha, isso não seria uma coisa muito importante? Vendo o Pequeno Príncipe se afastando, decepcionado, me caiu a ficha de que eu estava sendo esquisito e chato, igual os adultos fazem. Comecei a procurar ele loucamente no deserto. Queria dizer para ele que aquela flor era sim muito importante. Porém, ele desapareceu e eu comecei a sentir falta daquele menininho cheio de mistérios. Para manter meu único amigo comigo, eu fiz um retrato dele. I'm hungry. De repente, uma voz surgiu atrás de mim. Fiquei muito feliz. Ele voltou! Daquele momento em diante, passei a responder cada uma de suas perguntas com sinceridade. Agora, tenho 2 soluções para o problema da ovelha comer a flor. A primeira é desenhar uma focinheira na boca da ovelha. E a segunda é desenhar uma cerca em volta da flor. O Pequeno Príncipe então me descreveu seu planeta em detalhes. O planeta tinha 3 vulcões que chegavam até os joelhos e o Pequeno Príncipe tinha que limpá-los todos os dias. Aí teve um dia que uma bela rosa cresceu no chão e o Pequeno Príncipe se apaixonou por ela, e eles passaram muitos momentos felizes juntos. A Rosa era claramente apaixonada pelo Pequeno Príncipe, mas sempre o atormentava e tentava fazer ele se sentir culpado de todas as formas possíveis. O Pequeno Príncipe ama muito a Rosa, mas por saber tão pouco, ele não está feliz e quer deixar o planeta para poder aprender mais. Quando ela descobre que o Pequeno Príncipe está partindo, Rosa fica muito aborrecida e se declara para ele, mas ainda não o pediu para ficar. O primeiro planeta que o Pequeno Príncipe visitou depois da partida tinha apenas um rei, e por ele ser o único ali naquele planeta, ele achava que governava todo o universo.
Mas na verdade, ele não tinha o direito de governar era nada. O Pequeno Príncipe foi para o próximo planeta e encontrou um comerciante ocupado que contava as estrelas no céu. Essas estrelas fazem dele rico para comprar mais estrelas, mas ele nunca pensou no que poderia fazer com elas. Aí o Pequeno Príncipe viajou para esse outro planeta que é habitado por um falso historiador especializado em inventar coisas e que nunca se importa com a verdade dos acontecimentos. Que estranhos são esses adultos. Eles nem sequer sabem o objetivo da sua busca pelo poder e pelo dinheiro. E então, finalmente, o Pequeno Príncipe chegou à Terra. Mas assim que ele pousou, os pássaros que levavam ele voaram para longe. Como então ele poderia voltar para o seu planeta? Tudo que o Pequeno Príncipe podia ver eram montanhas íngremes ao seu redor. Ele tentou cumprimentar uma por uma, mas elas só respondiam a mesma coisa que ele dizia. Depois de ouvir a história do Pequeno Príncipe, eu percebi que eu estava diante de um problema muito realista. Se eu não conseguisse consertar o avião logo, eu ia morrer no deserto. O Pequeno Príncipe sugeriu ir buscar um pouco de água, mas como poderia ter por ali um oásis? Sem dizer uma palavra sequer, ele pegou sua garrafa de água e caminhou para longe. Segui atrás dele e ele continuou seguindo firmemente a sua rota. E assim caminhamos até o pôr do sol. E finalmente, na manhã seguinte, encontramos o oásis. O Pequeno Príncipe me ensinou que as estrelas brilham porque há uma flor invisível sobre elas, e que o deserto é lindo porque há um lugar que abriga uma límpida nascente. E ele não esqueceu de desenhar uma focinheira na sua ovelha, afinal, ele era responsável por sua rosa. Mas antes disso, eu tive que perguntar algumas coisas para o Pequeno Príncipe, como por exemplo, que raios era essa serpente? A serpente foi a primeira coisa que o Pequeno Príncipe encontrou quando chegou na Terra. Ela disse ao Pequeno Príncipe que a Terra era um lugar cruel e que se ele sentisse falta de seu planeta, ela poderia ajudar ele a ir embora. O Pequeno Príncipe se lembrou dessa promessa e começou a seguir em frente. Ele chegou nesse jardim onde as rosas estavam em plena floração, mas ele começou a chorar imediatamente. Sua rosa havia dito a ele que ela era a única flor do universo, mas nesse jardim haviam dezenas de milhares de flores exatamente iguais a ela. Naquele momento, uma raposa encontrou o Pequeno Príncipe sozinho e recusou seu pedido de brincar com ele. Afinal de contas, ela ainda não havia sido cativada. Para a raposa, o Pequeno Príncipe era como qualquer outro menino. Eles não precisavam um do outro, mas se o Pequeno Príncipe a cativasse, aí sim seriam únicos um para o outro. E para cativá-lo, o Pequeno Príncipe teria que vir aqui todos os dias na mesma hora. A raposa disse que se o Pequeno Príncipe viesse às 4, ele se sentiria muito feliz a partir das 3. Mas se não soubesse quando ele viria, não saberia que horas deveria começar a se empolgar. O Pequeno Príncipe cativou a raposa, mas o momento da separação estava se aproximando. O Pequeno Príncipe se sentiu muito culpado, pois podia ver que a raposa estava triste. Mas a raposa disse que o Pequeno Príncipe havia enchido sua vida de sol. O campo de trigo era inútil para ela, mas como o cabelo do Pequeno Príncipe era dourado, então o trigo lembraria para sempre esse novo amigo. E foi assim que o Pequeno Príncipe finalmente compreendeu que as pessoas são responsáveis pelo que cativa. E como ele regou a rosa, cobriu ela à noite e escutou suas reclamações, então para ele essa rosa era a melhor rosa de todas. Como presente de despedida, a raposa contou ao Pequeno Príncipe um grande segredo. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O Pequeno Príncipe se foi. Ele precisava assumir a responsabilidade por sua rosa. Mas, indo embora, quem assumiria a responsabilidade pela raposa? A raposa era muito esperta e sabia que, quando a gente se deixa cativar, corre o risco da gente chorar um pouco. Quando o motor do avião finalmente deu partida, eu fiquei muito animado para compartilhar minha alegria com o Pequeno Príncipe, mas não encontrei ele por perto em lugar algum. Um pensamento repentino me tocou e comecei a procurar ele freneticamente no deserto. Encontrei ele numa árvore, junto com a serpente. O Pequeno Príncipe me disse que ele não estava morrendo, e sim indo embora para um lugar distante, onde o seu corpo em carne e osso não poderia ser levado com ele. Tentei desesperadamente manter o sorriso do Pequeno Príncipe comigo, pois a sua chegada fez os sonhos que eu tinha quando era jovem brilharem novamente. Mas ele repetiu o que já tinha me ensinado. O essencial é invisível aos olhos. Segurei o Pequeno Príncipe em meus braços e senti como se ele estivesse escorregando para um abismo, sem que eu tivesse como puxá-lo de volta para mim.
No dia seguinte, quando acordei, o Pequeno Príncipe já tinha desaparecido completamente, sem deixar nenhum vestígio de sua presença. Olhando para o horizonte, lá distante, de repente percebi que tudo parecia um sonho e que todas as pessoas grandes um dia foram crianças, mas infelizmente poucas se lembram disso. Foi só no meio da noite, quando ouvi o som do riso do Pequeno Príncipe vindo do céu, que eu tive a certeza de que ele realmente tinha vindo. A partir de então, nunca mais estarei sozinho. Cada estrela no céu estará sorrindo para mim. E esse é o filme do famoso livro O Pequeno Príncipe. Espero que você, assim como eu, tenha gostado da história. Nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!